Os Estados Unidos superam a marca de 100 mil mortes pela pandemia do novo coronavírus. O total está em 100.572 em mais de 1.725.000 casos confirmados. O Brasil registrou mais 1.039 mortes em 24 horas. Pelo terceiro dia seguido, o Brasil foi o país com o maior número de mortes. O total de óbitos chegou a 24.593. Com 16.324 novos casos, o Brasil está apenas atrás dos quase 19 mil dos Estados Unidos e o total de casos registrados no país sobe para 394.500. Um estudo da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, já projeta 125 mil mortes no Brasil até agosto. Às 0 hora desta quarta-feira, entrou em vigor a proibição de entrada nos Estados Unidos vindo do Brasil quem não for cidadão americano e não tiver direito de residência no país. As exceções são diplomatas, tripulantes de aviões e navios e convidados do governo americano. Nos Estados Unidos, os estados de Maryland e da Virgínia Ocidental registraram aumento da contaminação, mas o ministro-chefe da Casa Civil da Casa Branca, Brian Mulvaney, afirmou que houve uma reação exagerada à pandemia para argumentar que os americanos podem voltar ao trabalho logo, desde que usem máscara e mantenham a distância mínima de 2 metros. No mundo inteiro já são mais de 5.688.000 casos confirmados, mais de 352.000 mortes e mais de 2.431.000 pacientes curados. A Organização Mundial da Saúde adverte para o risco de uma segunda onda de contaminação imediata se os países reiniciarem as atividades econômicas antes da hora. Na Nigéria, a diretora-geral da Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos, Mojisola Adeyeye, anunciou que o sistema de saúde vai continuar usando a hidroxicloroquina como tratamento experimental nas fases iniciais da Covid-19, apesar da recomendação em contrário da Organização Mundial da Saúde. O remédio é amplamente usado na África no combate à malária. A Nigéria, o país mais populoso da África, tem 8.344 casos confirmados e 249 mortes. Em número de mortes, está atrás do Egito, da Argélia, da África e da África do Sul, no continente africano. Ao todo, 54 países da África têm mais de 115 mil casos confirmados e 3.471 mortes. A África do Sul negocia um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional no valor de 4 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões e 400 milhões de reais. A companhia de biotecnologia americana Novavax anunciou nesta terça-feira testes de uma nova vacina em seres humanos. A Merck, que estava fora da corrida por uma vacina, comprou a empresa austríaca Themis Bioscience para entrar no jogo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um clube de países ricos e alguns em desenvolvimento, revelou que o produto interno bruto de seus 37 países membros registrou uma queda de 1,8% no primeiro trimestre do ano. Foi a maior queda desde os 2,3% do primeiro trimestre de 2009. As maiores baixas foram de 5,7% na França e 4,8% na Itália. As menores quedas de 0,9% no Japão e 1,2% nos Estados Unidos. No segundo trimestre, a contração das economias dos países ricos deve ser muito maior. A França lançou um plano de 8 bilhões de euros, cerca de 47 bilhões de reais, para salvar a indústria automobilística, que emprega 400 mil trabalhadores e sofreu uma queda de vendas de 89% em abril, em comparação com abril do ano passado. O plano prevê subsídios para quem comprar carros elétricos ou híbridos, além de dinheiro para pesquisas com hidrogênio como combustível. O presidente Emmanuel Macron quer transformar o país em líder na produção de carros menos poluentes, com a meta de fabricar 1 milhão de unidades até 2025. A companhia aérea Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, o que não afeta suas operações no Brasil. A empresa tem dívidas de 17 bilhões e 900 milhões de dólares
quase 96 bilhões de reais, e ativos no valor de 21 bilhões de dólares, mais de 112 bilhões de reais. A Bolsa de Valores de Nova York reabriu o pregão, que estava fechado desde 20 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Os corretores tiveram de usar máscaras. Durante esse período, havia apenas negociações eletrônicas. 2.200 empresas vendem ações na Bolsa de Wall Street, que funciona desde 1792. O índice Dow Jones fechou em alta de 2,17%, com o otimismo dos investidores com a retomada da economia e o possível surgimento de uma vacina capaz de neutralizar o coronavírus. A Bolsa de São Paulo caiu 0,23% e o dólar comercial baixou mais 2% para R$ 5,35. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, não saia de casa se não tiver nada muito importante a fazer, e muito obrigado.